Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita, como também outros estudos promovidos pela Casa, podem ser encontrados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site, no menu Estudos, você terá acesso aos outros estudos promovidos pela Casa, e para aqueles estudos que são feitos de forma online, você terá acesso às playlists desses estudos. Alguns estudos são feitos de forma ao vivo, como este da Revista Espírita, que você pode participar conosco todo sábado às 14h30. O link também está lá em nosso site. Se você está assistindo ele de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo e a sua presença será muito boa para nós. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 26. E neste estudo vamos dar continuidade ao tema que Kardec vinha trazendo nos estudos anteriores, que são os ensinamentos e dissertações espíritas. Para esse estudo de hoje, o tema é a França. Então, vou dar início à leitura dos slides de hoje, e aquele que quiser comentar, fazer alguma observação, pode interromper, não precisa pedir permissão, não. Então, Kardec vem trazer esse comunicado, essa dissertação, que foi uma comunicação enviada pelo senhor Sabot de Bordeaux. Então, não era uma comunicação que ocorreu na Sociedade Espírita de Paris. Então, como a gente sabe, muitos correspondentes de Kardec tinham as suas reuniões particulares, as suas reuniões em suas cidades, e essa correspondente, então, essa comunicação veio da cidade de Bordeaux, pelo senhor Sabot. E começa assim, essa comunicação do Espírito. Tu também, terra dos francos, estavas mergulhada na barbárie, e tuas cortes selvagens levavam o terror e a desolação até o seio das nações civilizadas. Oferecias montanhas de sacrifícios a Teutates. Então, Teutates é uma divindade gaulesa de guerra, identificada com Marte e Mercúrio. Foi um deus violento que recebia sacrifícios humanos e conduzia os espíritos dos guerreiros para o além. Então, ele, voltando, diz o seguinte: oferecia as montanhas de sacrifícios a Teutates e tremias a voz dos druidas que escolhiam suas vítimas. Então, aqui a gente já vê nessa questão, até no próprio catolicismo, essa questão, né, da questão desses sacrifícios que eram feitos, né, alguns deuses mais coléricos, aí, como os deuses da guerra, lá, da mitologia grega, também da parte gaulesa, ali, como vem trazendo o texto, que se você tinha ali as boas vistas desse deus, provavelmente você ganharia a guerra e oferecia, né, aqueles sacrifícios, aqueles corpos, aquelas mortes para esses deuses. E a gente vê com o materialismo é isso, né? Até mesmo naquela questão de ter que sacrificar um carneiro, deixar escorrer seu sangue e tudo mais. Não temos como conceber isso hoje, né, Pereira? Um Deus que se comprazeria nessa questão de ver um animal morrendo e sendo oferecido sangue para ele, né? Fica meio que inconcebível hoje em dia, né? É verdade. Inclusive, no Velho Testamento bíblico, ele constam os sacrifícios, não humanos, mas de animais, né? Onde eles matavam, matar um carneiro, um cabrito lá, e fazer também os seus rituais. Isso aí é bem antigo, né? Bem primitivo mesmo. O pessoal tinha esses rituais aí, esses atos aí como maneira de conectar com os deuses que eles achavam, né? Então é bem antigo. E hoje nós sabemos que a doutrina aí, quando veio o advento
do Deus único, né? Aí já se percebeu que isso não faz sentido, né? Então, mas, infelizmente, até tempos atuais, de vez em quando a gente vê algumas situações aí, não como deuses, mas fazem sacrifícios aí, até mesmo humanos, né? Assim, para receber algum benefício, alguma questão assim, né? De quando em quando a gente percebe, vê alguns fatos que ocorrem ainda aí, né, no momento atual. Mas nós, como espíritas, como cristãos, sabemos que que o Deus é soberano de frutos e bom e jamais aceitaria isso, né, como parte do contato, né, divino. Realmente. Vamos continuar ali. É interessante ele falar aqui da voz dos druidas, né? Kardec, em encarnações passadas, ele foi um druida, né? Então, até traz aqui, né? Ele tremia a voz dos druidas, que escolhiam suas vítimas. Então, druidas tinham não sei se posso dizer que era uma seita, mas era um grupo de pessoas que tinha iniciação e tal e tudo mais. Muito conhecimento, tinham muito conhecimento, mas aquilo era só para os iniciados, né? Não compartilhavam isso para outras pessoas que não fossem daquele clã. E talvez até por isso, né? Também Kardec, quando reencarnou e veio com essa missão da codificação espírita, uma das primordiais ali situações dele era querer que se propagasse a doutrina, né? Certo? Já com esse sentimento de culpa, né, de ter tanto conhecimento em reencarnações passadas e por ser um iniciado e não ter compartilhado, no Espiritismo ele fez totalmente diferente e graças a ele, a codificação, a divulgação, a gente tem conhecimento sobre a doutrina hoje. Então, continuando ali. E os dólmens que te serviam de altares jazem em meio às chárnicas estéreis. Então, chárnicas é um tipo de vegetação, como se fosse grão. E o pastor, que para ali conduz os seus magros rebanhos, olha com admiração esses blocos de granito e se pergunta, para que serviram essas lembranças de outros tempos? Entretanto, teus filhos, cheios de bravura, dominavam as nações e retornavam ao solo natal com o rosto triunfante, tendo nas mãos os troféus das vitórias e arrastando os vencidos em vergonhosa escravidão. Mas Deus queria que tomasses o teu lugar entre eles, e te enviou espíritos bons, apóstolos de uma religião nova, que iriam pregar a teus filhos selvagens o amor, o perdão, a caridade. E quando à frente de seus exércitos, Clovis chamava em seu socorro esse Deus poderoso, ele acorreu à sua voz, deu-lhe a vitória, e como filho reconhecido, o vencedor abraçou o cristianismo. Clovis deve ser algum príncipe, rei da época, certo, né? Que era, certo, em batalha e tal, né? Quando viu essa questão ali das pregações dos apóstolos ali, ele acabou né, se convertendo ali ao cristianismo. O apóstolo de Cristo, derramando-lhe a santa unção, inspirado pelo Espírito de Deus, ordenou-lhe que adorasse aquilo que havia queimado e queimar o que havia adorado. Então, começou para ti uma longa luta entre teus filhos, que não podiam afrontar a cólera de seus deuses e de seus sacerdotes. E não foi senão, depois que o sangue dos mártires regou o teu solo, para aí fazer germinar suas exortações, que pouco a pouco sacudistes do coração o culto de teus pais, para seguir o de teus reis. É uma história aí, né, parecida aí com a questão de Paulo, né? Paulo também foi assim, né? Perseguia os cristãos e tal, e quando estava indo, né? Paulo estava indo a caminho de Damasco lá para continuar com os sacrifícios, né? Para perseguir aqueles que estavam perseguindo, né, que estavam sendo adeptos do cristianismo. E ali, naquele momento, né, da história, ali apareceu uma luz, derrubou do cavalo, ficou cego, e ali ele se converteu. Então, meio que parecida aí a história com esse Clovis. Clovis deve ser o importante da França, né? Porque o título do estudo aqui é a França. Estes eram bravos, vacilantes, acho que aqui, né? É isso aí, para seguir teus reis.
Estes eram bravos e vacilantes, e iam, por sua vez, combater as hordas selvagens dos bárbaros do norte. E, voltando calmos aos seus palácios, aplicavam-se ao progresso e à civilização dos seus povos. Durante vários séculos, são vistos realizando esse progresso. Lentamente, é verdade, mas finalmente te puseram no primeiro lugar. Contudo, tantas vezes fostes culpada culpada que o braço de Deus levantou-se e estava prestes a te exterminar. Mas se o solo francês é um foco de incredulidade e de ateísmo, é também o foco dos impulsos generosos, da caridade e dos sublimes devotamentos. Ao lado da impiedade florescem as virtudes pregadas pelo Evangelho. Você vê como as coisas são cíclicas, né? Então, França, Kardec lá na França, era um dos centros do iluminismo, né? As maiores mentes pensantes ali da época ali do iluminismo, 1700, 1800, estavam na França. E nada mais correto ali para trazer uma doutrina, né? Uma codificação de doutrina, como era o Espiritismo, que é uma doutrina totalmente racional, né? Não tem a questão de dogmas e tal, tanto é que Kardec foi muito cético quando começou a verificar a questão das mesas girantes, então nada mais justo que trazer ali para uma classe de pessoas, não ali como Kardec, não só evoluída espiritualmente, mas também com conhecimento intelectual para fazer essas análises e comprovar que aquilo não era simplesmente uma ilusão, o povo estava doido, ou o povo estava cego por uma religião. Então era interessante trazer ali. E o texto vem trazendo isso, né? Então, poxa, teve as guerras, quase se destruiu a França, e de repente quase abandonaram totalmente a questão da religião, a questão de Deus, de repente fervoreceu novamente nessa questão ali com o espiritismo, e agora a gente vê uma decaída novamente ali da questão da França, né, a gente vê essas aprovações, a questão ali da política no próprio, ali no próprio país, né, há um tempo atrás teve até aquela questão ali dos jornais, que com sua liberdade estrondosa faziam piadas com outras religiões, aí os muçulmanos se ofenderam e tal, e hoje a França, ela está sofrendo, né, uma colonização silenciosa, né, por quê? Porque existem muitos países ali do Oriente Médio que estão indo para lá, eles aceitam todo mundo, né, e o pessoal do Oriente Médio que está lá, então hoje a população da França ela é quase que na sua maioria muçulmana. Então está sendo feita uma colonização religiosa da França bem silenciosa, porque quando eles notarem, né, hoje já é notado isso, né, por quê? Porque já existe, né, totalmente uma mudança de cultura ali na França pelo povo que veio saindo. Então, que a gente vê essas ondulações, né, entra uma religião, de repente eles fazem um liberalismo exacerbado, decai, e aí começa a voltar agora com o muçulmano, e assim vai indo. É interessante isso, né, Breno? E a gente percebe isso com a própria história do cristianismo, né? Quando ele surgiu, o cristianismo não foi sem luta, né? Na Roma, tudo. E aí, quando ele estava, todas as conquistas foram feitas é, com sangue, né? Vamos dizer assim, né? Perseguições terríveis. E aí também, além dessas perseguições, aquelas questões de, de tanto fazer tanto o povo sofrer, de fazer acordos com outras linhas de pensamentos que foram modificando um pouquinho a essência do cristianismo, né? Se a gente perceber isso, depois quando o cristianismo assumiu, o Roma aceitou o cristianismo, Constantino que aceitou o cristianismo, foram feitas muitas alterações e deu no que deu aí por séculos aí essas perseguições, essas inquisições que chegaram até perto da época de Kardec ali, né? E perseguindo, queimando livros, matando pessoas, né? Você imagina, em nome de Cristo, né, de Jesus. Aí vem o advento do Espiritismo, que é para trazer aí, por exemplo, uma outra visão de tudo isso. E também o que a gente percebe assim, que nem você mesmo disse, ele vai até um certo ponto se expandindo e de repente começa novamente a pressão externa do mundo materialista
buscar algumas modificações, né? Porque a gente percebe isso mesmo, que até o próprio movimento, os espíritos, começam, vamos dizer assim, retroceder um pouco em algumas questões morais, de éticas, né? E vai perdendo a sua essência, mas é como você disse, é tudo cíclico, né? Eu acho que tudo está dentro da- da- das, das leis da justiça divina, né? E passa por isso para que as pessoas possam compreender, né? Então, de tempos em tempos, isso ocorre mesmo, essas questões que você está falando aí, né? Tem que dar oportunidade, né? Então, se dá oportunidade, você teve o conhecimento, então tá aqui a oportunidade para você provar que você vai passar por essa questão material ali, com o conhecimento que você tem. E muitos decaem, né? Que é o que a gente vê. O próprio Brasil, a gente vê isso, né? O Brasil que é um país extremamente religioso, né? Hoje a gente vê tantas questões aí, deturpando família, religião, a, a a liberdade de culto, né, sendo afetada, com o pessoal invadindo igrejas e tudo mais, né? Por quê, né? Porque colocam interesses escusos aí acima da religião, que é uma das coisas que a Sônia, que hoje não está presente, porque ela está no encontro lá da Casa Espírita, e não pôde participar, que é uma das coisas que a Sônia sempre traz, né? Apesar de tudo, pelo menos no passado, não se, né, desde lá da época de César e tal, ele não se colocava em frente à religião das pessoas, na crença delas. Se elas trabalhassem, pagassem os impostos, pode ter a crença que tivesse. E hoje a gente vê que não tem acontecido mais isso, né? Os povos ali alguns grupos, né, chegam até a invadir igrejas, em questões ali dos nossos irmãos da Umbanda, chega a incendiar terreiros e tudo mais, o que demonstra aí que, às vezes, o materialismo ele é muito audacioso, né? Consegue fazer coisas assim contra a religião que desmoraliza mesmo. Intimidam, né? Intimidam e aí as pessoas ficam com medo, resolvem, por exemplo, não afrontar, assim, no sentido que nem o Kardec fazia, porque o Kardec teve esse grande, lógico, era uma pessoa preparada que quando existia esses afrontos aí, ele respondia à altura, mas respondia com palavras, com critérios. Hoje a gente percebe que está faltando um pouco disso, né? De pessoas que pegassem a tribuna no papel, ou hoje, com o advento aí da mídia e da internet, tudo, que se pegasse aí a palavra aí e falar, e respondesse à altura, né? Me parece que está faltando um pouco isso, né? Essa liderança. Mas, se a gente vê, é tudo um processo, porque se a gente analisar tudo isso que você comentou aqui, desde a época da barbárie, lá onde que faziam sacrifício para hoje, houve evolução, né? Pelo menos hoje as pessoas ainda se escandalizam um pouco já com essas questões, assim. Por mais que eles tentam fazer essa pressão, mas me parece que vai sempre sobrepondo isso, né? Pouco a pouco, isso vai em todo o processo vai sempre tendo uma melhora, né? Mas ainda está muito lento isso, né? Então, continuando. Elas desarmaram o seu braço, prestes a ferir-te tantas vezes, e lançando sobre esse povo, a quem ama um olhar de clemência, ele o escolheu para ser o órgão de sua vontade. E é de seu seio que deve sair os germes da doutrina espírita que Deus faz ensinar pelos espíritos bons, a fim de que seus raios benfazejos, pouco a pouco, penetrem o coração de todas as nações, e que os povos, consolados pelos preceitos de amor e de caridade, de perdão e de justiça, marchem a passos de gigante para a grande reforma moral, que deve regenerar a humanidade. França, tens a tua sorte entre as mãos. Se desconhecesses a luz que deves espalhar, Deus te repudiaria, como outrora repudiou o povo hebreu, porquanto ele só ficará com aquele que cumprir os seus desígnios. Apressa-te, pois porque é chegado o momento que os povos aprendam de ti os caminhos da verdadeira felicidade, que o teu exemplo lhes mostre os frutos consoladores que devem retirar a eles, e eles repetirão com o coro dos espíritos bons:
Deus protege e abençoa a França. Carlos Magno, um rei dos francos e imperador do Sacro Império Romano dos anos de 800 até 814. Interessante. Então, aí também tem assim, uma questão assim que o próprio Kardec coloca, na própria Revista Espírita aqui, lá nas obras, que ele acreditava que iria ter uma revolução, ele falava até no mesmo século, né, que ia ser uma revolução muito grande, mas não ocorreu da maneira que, pelo menos, talvez a interpretação foi errônea, né, que se achava que ia ter assim, uma grande revolução moral, né. Ela foi até um certo ponto, mas depois foi abafada, a coisa percebeu, não foi essa, como ele pretendia, essa grande mudança da humanidade, né. Por um tempo foi, depois, hoje você percebe que tem muita dificuldade, para o pessoal aceitar, não chegou da maneira que ele pensava, né, porque eles acreditavam mesmo, inclusive os espíritos acreditavam, aqui mesmo fala, que a humanidade ia ter um grande salto moral, né, mas isso não ocorreu dessa maneira, não. Uma coisa que você fala, que eu também concordo, é essa questão de datas e tempos prescritos, né? É muito perigoso isso, porque se a gente conseguisse chegar em datas corretas, né? A não ser quando seja a si próprio, né? Como o Chico que sabia quando seria a sua desencarnação. Mas quando você fala de humanidade, existe uma lei universal que qualquer milímetro, qualquer micrômetro ali que muda, ele muda toda uma programação, né? Nós estamos falando aí, imagine, hoje, atualmente, 8 bilhões de, de pessoas reencarnadas na Terra, né? Imagine, desde 1857 ali para cá, quantas pessoas já não morreram, não nasceram nesse período. Então, quantos bilhões de pessoas, né, já não passaram por esse ordem. Então, essa questão de conseguir precisar que seria em um século, em meio século, é complicado, né? Porque tantos espíritos estão tendo a oportunidade de vir e nem todos os espíritos vêm com essa mentalidade de querer evoluir, né? Vem, às vezes, até para aproveitar, né? É o livre-arbítrio, né? Então, é respeitado o livre-arbítrio. Então, as pessoas têm que modificar. Então, se as pessoas não modificam, o que é a mudança? Tanto é essa questão da regeneração, que houve aí tanta especulação, que fala, que é para esse milênio, que não sei o quê. Mas não é bem assim. Ela inicia um processo, às vezes, a, a divindade, Deus, na sua soberania, ela cria algumas situações para favorecer isso, mas vai depender de nós encarnados aqui, né? Como conjunto. Se nós não modificarmos, né? Então temos que modificar. Então, por isso que você falou, determinar tempo é complicadíssimo, né? Porque enquanto as pessoas não mudarem, não coisarem, não vai ocorrer, né? Essa maneira. Tudo bem. Então vamos à continuidade. Ensino e dissertações espíritas. O tema agora é a ingratidão. Enviada pelo senhor Pichon, médium de Sens. É preciso sempre ajudar os fracos e os que desejam fazer o bem. Embora sabendo antecipadamente que não seremos recompensados por aqueles a quem o fazemos, porque aquele que se recusa a vos ser grato pela assistência que lhe destes, nem sempre é tão ingrato quanto o imaginais. Muitas vezes age segundo o ponto de vista determinado por Deus, embora os seus pontos de vista não sejam e muitas vezes não possam ser apreciados por vós. Que vos baste saber que é necessário fazer o bem por dever e por amor a Deus, pois disse Jesus: aquele que não faz o bem, senão por interesse, já recebeu a sua recompensa. E que é interessante, né? É uma explicação daquela questão lá do que tua mão esquerda não sabe o que a direita fez, né? Se você faz o bem só para aquela pessoa que consegue te dar uma recompensa, né? Então, é como disse Jesus ali, então você já recebeu a recompensa, né? A caridade maior está com aquelas, né, que não conseguem te retribuir de nenhuma forma, porque daí o universo vai ter que te retribuir, e com certeza isso vai te ajudar na evolução.
E aí eu me lembro ali da passagem, né, de André Luiz, que como médico, né, ele atendia uma senhora lá e tal, que não tinha condições de pagar, e quando ele desencarnou, que ele perguntou se alguém lembrava deles, né, lógico, a mãe lembrava deles, mas a mãe já estava desencarnada em outro patamar do espiritual, e contaram para ele que uma das pessoas que sempre lembrava dele fora aquela velhinha que ele sempre atendia ali sem cobrar, meio que à força, né, meio que contra a vontade, ele atendia ela, e ela foi uma das pessoas que sempre orava para ele depois que ele desencarnou. Então, vê, a única pessoa que não tinha condições ali de pagar ali a consulta médica, ali a prescrição de remédios, foi a pessoa que mais ajudou ele quando desencarnado, né? Foi a recompensa que ele recebeu. Sabei que se aquela a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos levará mais em conta do que se já tivesse sido recompensado, pela gratidão do vosso favorecido. Sócrates. Legal. Então, com esse tema, a gente termina o mês de março de 1861, da Revista Espírita. Passamos agora para abril. E aí, o tema é mais uma palavra sobre o senhor Deschanel, do Jornal de Debates. Então, a gente já começou um estudo sobre esse senhor Chanel, lá nos meses anteriores, vamos ver o que Kardec vai trazer sobre ele. No número anterior da Revista Espírita, os leitores puderam ver, ao lado de nossas reflexões sobre o artigo do senhor Deschanel, a carta pessoal que lhe enviamos. Muito curta essa carta, cuja inserção lhe pedíamos tinha o objetivo de retificar um grande erro que ele havia cometido em sua apreciação. Apresentar a doutrina espírita como baseada no mais grosseiro materialismo era desnaturar completamente o seu espírito, pois, ao contrário, ela tende a destruir as ideias materialistas. Havia em seu artigo muitos outros erros que poderíamos ter apontado, mas aquele era por demais importante para ficar sem resposta. Tinha uma gravidade real, porque tendia a lançar um verdadeiro descrédito sobre numerosos adeptos do espiritismo. O senhor de Chanel julgou não dever aquecer ao nosso pedido, e eis a resposta que nos dirigiu. Então, quem lembra, né, ele soltou um artigo lá, de não sei quantas colunas, não lembro quantas colunas, no Jornal de Debates. Kardec fez a resposta pontualmente daquele texto errôneo, é um jornal famoso, né? Então, quando você solta uma notícia no jornal famoso, imagine quantas pessoas não têm acesso àquilo e acabam sendo ludibriadas pela informação errada. Então, veja que já naquele tempo, eles tinham esse direito de resposta pelo mesmo veículo de comunicação. Então, Kardec, eu lembro que ele até comentou, né, que essas pessoas que atacam o espiritismo, na verdade, elas ajudam o espiritismo a crescer, porque a Sociedade Parisiense Espírita não teria condição de escrever nem meia coluna num jornal daquela tipo de circulação, mas pelo fato dele estar fazendo uma carta-resposta, ele deveria colocar no mesmo veículo, né, e assim atingiria tantas pessoas como jamais imaginaram. Então, todas aquelas pessoas que atacavam o espiritismo, de uma certa forma, ela estava ajudando o espiritismo a crescer. Mas vemos aqui que o senhor de Chanel não aceitou a carta e respondeu novamente para Kardec. E aí vem a carta do senhor de Chanel. Recebi a carta que me fizestes a honra de escrever, em data de 25 de fevereiro. O senhor Didier, vosso editor, encarregou-se de vos explicar que tinha sido a seu reiterado pedido que eu havia consentido em noticiar no debate o livro dos Espíritos, desde que eu pudesse criticar como bem entendesse. Era a nossa combinação. Agradeço por terdes compreendido que, nestas circunstâncias, usar do vosso direito de contestação teria sido estritamente legal, mas certamente menos delicado do que a abstenção com que havíeis concordado, conforme o senhor Didier me informou
esta manhã. Quereis aceitar, etc. Então, termina assim. E de Chanel. Esta carta peca pela falta de exatidão em diversos pontos. É verdade que o senhor Didier enviou ao senhor de Chanel um exemplar de O Livro dos Espíritos, como é costume de editor para jornalista. Mas o que não é exato é que o senhor Didier tivesse se comprometido a não nos dar explicação sobre suas supostas instâncias reiteradas para que lhe fizesse uma apreciação. Se o senhor de Chanel julgou dever consagrar-lhe 24 colunas de zombarias, era 24, ela não lembrava quantas colunas eram, então eram 24 colunas no Jornal dos Debates de zombaria, ele nos permitirá supor que não tenha sido por condescendência, nem por deferência para com o senhor Didier. Aliás, já dissemos que não foi por isto que nos lamentamos. A crítica era um direito seu, e, desde que não partilha do nosso modo de ver, estava livre para apreciar a obra segundo o seu ponto de vista, como acontece diariamente. Por alguns, uma coisa é. Está um pouquinho cortado aqui, deixa eu ver. Finalzinho ali pelo slide. Cortou aqui. Eu vou ler aqui e eu já compartilho novamente o slide. Então, eu concluo assim. Por alguns, uma coisa é levada às nuvens. Por outros, depreciada. Mas nenhum nem outro desses julgamentos é inapelável. O único juiz, em última instância, é o público, sobretudo o público futuro, que é alheio às paixões e às intrigas do momento. Interessante, né? O que acontece? Eu estou dentro da situação, eu sou o Kardec que estou fazendo a codificação espírita. O senhor de Chanel é o cara responsável por atacar o espiritismo. Existe ali aquele ânimo do momento. Mas e 100 anos depois, nós, pegando essa carta ali do senhor de Chanel, qual interpretação que nós iríamos ter? Né? Iríamos ter uma interpretação de que foi correta aquilo que ele fez, que ele tinha razão ou que não foi? Né? Então, isso que Kardec vem trazendo ali. Ó. O único juiz, em última instância, é o público, sobretudo o público futuro, que é alheio às paixões e às intrigas do momento. Os elogios obsequiosos das camarilhas não impedem de enterrar para sempre o que é realmente mal e o que é realmente bom. Sobrevive, a despeito das diatribes, né, dos ataques, da inveja e do ciúme. Desta verdade, duas fábulas darão testemunho. Tanto a coisa sobeja em provas, teria dito La Fontaine. Não citaremos duas fábulas, mas dois fatos. Quando de seu aparecimento, Fedra de Racine teve contra... tá. Acho que deu uma pulada no slide. Agora achei aqui. Só um segundo que configurou o slide aqui, mas já ajustou aqui. Então, aqui. Desta verdade, duas fábulas darão testemunho, tanto a coisa sobeja em provas, teria dito La Fontaine. Não citaremos duas fábulas, mas dois fatos. Quando de seu aparecimento, Fedra de Racine teve contra si a corte e a população da cidade, e foi ridicularizado. O autor sofreu tantos desgostos que aos 38 anos renunciou a escrever para o teatro.
Pedra de Padrón, ao contrário, foi exaltada além da medida. Qual é hoje a sorte dessas duas obras? Outro livro mais modesto, Paul et Virginie, romance escrito em 1788 por Bernardin de Saint-Pierre, escritor francês, foi declarado, então o livro, né, ali o romance foi declarado natimorto, ou seja, nasceu sem morto, já não teve nenhuma venda, vamos dizer assim. Foi declarado natimorto pelo ilustre Buffon, que eu achava enfadonho e insípido. Entretanto, sabe-se que jamais um livro foi tão popular. E é realmente, né, às vezes a gente vê algumas obras, né, que lá naquela época eles não fizeram sucesso, e aí depois de passar o tempo, né, as pessoas compreendem e entendem aquilo que foi escrito, e aí dão o devido reconhecimento. E é por isso que muitos escritores, muitos pensadores, inventores, morriam na pobreza, né, porque naquele momento que ele estava lá fazendo aquilo, a população que estava ali à sua volta não conseguia compreender e dar o devido valor para aquilo que ele estava trazendo. Com esses dois exemplos, nosso objetivo é simplesmente provar que a opinião de um crítico, seja qual for o seu mérito, não passa de uma opinião pessoal, nem sempre ratificada pela posteridade. Aqui eu te trago uma frase de impacto do Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo, cientista político e tudo mais, né? E ele diz o seguinte, que o ponto de vista é a vista visto de um ponto. Então, mas esse é meu ponto de vista. Você tem todo o direito de ter seu ponto de vista sobre alguma coisa, né? Mas sobre essa coisa, quando você tem um ponto de vista, é apenas a vista de um ponto. Então, é interessante, né? Não é um completo entender, né? Isso, em toda a época da humanidade, houve isso, as pessoas que eram, vamos dizer assim, influenciadoras, né? Influenciavam, então, o que aquelas pessoas, grupos de pessoas intelectuais que se julgavam lá, e essas pessoas, como hoje, né? Elas eram muito, vamos dizer assim, selecionada por grupos, né, esse ou aquele, grupos sociais de interesse. Né? Então, ela ia favorecer determinados grupos. É hoje o que as pessoas ganham fortunas, hoje aí os influencers, né? Então, o que aquelas pessoas falam, o que elas comentam, o que criticam, todo mundo vai, né? Então, essas pessoas indicam lá uma determinada moda, uma determinada arte, literatura. Hoje está muito forte isso. Mas sempre existiu. Naquela época eram esses jornais, né? Então, aquele editor X do jornal que falou tal, aquilo valia como verdade, né? Só que como é que ele coloca ali? Pode ser naquele momento, que você colocou. Mas depois as pessoas que realmente, passando toda essa parte aí do lançamento, da euforia, quando a pessoa analisa friamente, começa a perceber os equívocos, os enganos, e aí aquilo que era para ser realmente uma previsão da pessoa era para ser um sucesso, acaba caindo no ridículo aí, não vai a outra obra, a outra ideia por vídeo, né? Mas aí a gente percebe, né, como é que funciona isso, né? Hoje, o que é o maior meio aí que eles querem censurar de tudo o teu domínio? É a internet, né? Os acessos à mídia por causa disso, por causa desses grupos de influenciadores aí. E querem todo tempo ganhar fortuna, né? Para influenciar as pessoas a seguir determinados modismos aí. E Kardec ele tinha certeza do o que era uma coisa com embasamento e uma coisa que era simplesmente ali o calor do momento, né? Hoje, nós temos o conhecimento do espiritismo, né, graças a Deus, no Brasil, ele é bastante difundido, né? Talvez um dos países que mais tem essa difusão espírita, até mesmo hoje, com certeza, muito mais do que na França. Mas se não fosse a gente pela leitura da revista, nós nem saberíamos quem é esse senhor de Chanel, né? Ou seja, no decorrer do tempo, quem que subsistiu, né? Quem que se manteve, né? O espiritismo se manteve e aquele ataque ali caiu por terra. Então, ou seja, o tempo
né? O público futuro que vai dar, vai ser realmente, né, o juiz daquilo que for escrito. E, graças a Deus, o Espiritismo está aí, sobrevivendo até agora, e no que depende de nós, aí, com esses estudos, né, cada vez mais com mais adepto, porque não é uma religião qualquer que se filia, que se inicia, né, mas é uma filosofia de vida, um estudo para o entendimento correto das leis universais. Acho que é por isso que ela permeia até hoje, por esse fato, né, de que ela está acompanhando sempre o tempo. Sempre a descoberta da ciência, ela sempre está acompanhando. É por isso que ela ainda continua até hoje. Então, continua. E a questão é da racional, né? É uma fé, não é, é uma fé, é uma filosofia baseada em um raciocínio lógico, né? Então ela convence por causa disso. Você pode, quando se coloca as outras crenças, se você analisar bem, pode conseguir milhares e milhares de seguidores, aí, milhões de seguidores. Mas se você espreme e se coloca na racional, não faz sentido. E o espiritismo, aqueles que, como você disse, né, que procuram estudar, aprofundar o estudo, tanto das obras do livro do Espírito, do Espírito, das outras obras, você vai perceber que faz sentido, né? Para mim, foi isso que é impactante, né? Falei, pô, isso tem um sentido racional, lógico, né? Faz sentido, não é apenas ideias jogadas ao esmo. Você seguir, você tem que acreditar porque foi o padre que falou, que foi o Papa que falou, que foi fulano que você falou. Peraí, não é isso, né? Não é assim dessa maneira, né? Você tem que seguir a filosofia porque ela tem sentido mesmo, moral, ético, racional, né? Ela explica as questões. Né? Aí é que é a grandeza da filosofia espírita. Então, continuando. Então, com esses dois exemplos, nosso objetivo é simplesmente provar que a opinião de um crítico, seja qual for o seu mérito, não passa de uma opinião pessoal, nem sempre ratificada pela posteridade. Mas voltemos de Buffon ao Senhor de Chanel. Sem comparação, porque Buffon enganou-se redondamente. Buffon é aquele que falou que o livro do Paul da Virginia ali não seria bom. Então, enquanto o senhor Buffon creu, sem dúvida, que dele não diriam a mesma coisa, enquanto o Buffon, enquanto o Buffon, sem comparação com o Buffon, enganou-se redondamente, enquanto o senhor de Janel creu, sem dúvida, que dele não diriam a mesma coisa. Então, ele escreveu aquela coluna e tal, né, achando que não, o pessoal ia aceitar e tudo mais. Em sua carta, o senhor de Chanel reconhece que o nosso direito de contestação teria sido estritamente legal, mas acha mais delicado de nossa parte não exercer, ou seja, né, ele teria o direito de resposta no mesmo veículo de comunicação, mas pediu a delicadeza de Kardec de não exercer esse direito, porque se ele colocasse aquela resposta que Kardec fez, que certo que depois de Chanel leu, aquela resposta fez sentido para ele, porque aparentemente ele não era uma pessoa, né, idiota, vamos dizer assim, ele sabia o que ele estava escrevendo, tanto é que naquela matéria que ele trouxe, algumas coisas tinham sentido do que ele estava escrevendo, do que ele entendeu, outras não, né? Então, certo, quando ele pegou esse resumo de Kardec, essa resposta, ele leu, entendeu e viu que ele tinha feito errado, e falou, poxa vida, como que eu vou colocar isso aqui no direito de resposta agora, né? Vão me dizer, nossa, fui humilhado. Então, ele vem trazendo esse Kardec, né? Ele teria sido legal, né? Você tem o direito de que eu publique isso no mesmo jornal, mas seria mais delicado nossa parte não o exercer. Ainda se engana completamente quando diz que concordamos com uma abstenção, ou seja, concordamos em não dar o direito de resposta. O que daria a entender que nos rendemos a uma solicitação, e mesmo que o senhor Didier teria sido encarregado de o informar. Né? Que até colocou o senhor Didier no meio da briga ali, né? Dizendo que ele como porta-voz de Kardec, tinha autorizado ele a não colocar o direito de resposta. Ora, nada é menos exato. Não julgamos dever exigir a inserção de uma exposição contraditória. Ele é livre para achar nossa doutrina má, detestável, absurda,
de o gritar de cima dos telhados, mas esperávamos de sua lealdade a publicação de nossa carta para retificar uma alegação falsa, e que podia atingir a nossa reputação, no que tange a nos acusar de professar e propagar as próprias doutrinas que combatemos, como subversivas da ordem social e da moral pública. Não lhe pedíamos uma retratação, ou seja, nem Kardec não estava pedindo uma desculpa, se desculpe do que você falou, apenas publique ali o que é verdade, a qual seu amor próprio se teria recusado, mas apenas que inserisse o nosso protesto, por certo, não estaríamos abusando do direito de resposta, considerando-se que em troca de 24 colunas, não lhe pedíamos mais que 30 a 40 linhas, né? Kardec, ele foi bem sucinto na resposta, então não ia dar nenhuma coluna, né? Ia dar ali poucas linhas. Nossos leitores saberão apreciar sua recusa. Se ele quis ver delicadeza em nosso procedimento, não poderíamos julgar o seu da mesma maneira. Ou seja, se nós podíamos ser delicados em não aceitar, você chegar a pedir isso e não querer colocar, não é delicadeza nenhuma. Quando o senhor Abade Chesnel, acho que lembra do Abade lá também, né, que publicou, e Kardec devolveu para ele teve que publicar lá no jornal. Quando o senhor Abade de Chesnel publicou no jornal Universe, em 1858, seu artigo sobre o Espiritismo, deu da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma ideia igualmente falsa, ao apresentá-la como uma seita religiosa com seu culto e seus sacerdotes. Tal alegação desnaturava completamente seu objetivo e suas tendências, e podia confundir a opinião pública. Era tanto mais errônea que o regulamento da sociedade lhe proíbe ocupar-se de matérias religiosas. Olha que interessante. O estatuto da própria Sociedade Parisiense Espírita proíbe de ocupar-se de matérias religiosas. Então, já para tirar esse cunho religioso, o cunho dogmático da filosofia, da doutrina. Com efeito, não se conceberia uma sociedade religiosa que não pudesse ocupar-se de religião. Protestamos contra essa asserção, não por algumas linhas, mas por um artigo inteiro e longamente motivado, que, ao nosso simples pedido, o Universe julgou dever publicar. Então, o jornal foi lá e publicou. Lamentamos que, em idêntica circunstância, o senhor Deschanel, do jornal de Debates, se creia menos moralmente obrigado de restabelecer a verdade do que os senhores do Universe. Se não fosse uma questão de direito, seria sempre uma questão de lealdade. Reservar-se o direito de ataque sem admitir a defesa é um meio fácil de fazer crer aos seus leitores que ele tem razão. Bem, e a gente termina mais um tema ali da revista. Como o tema próximo ele é um pouco longo, acho que a gente vai deixar para o próximo estudo para que não fique pela metade. Quando ele comenta aí que ele fala essa última parte aí, vai naquilo que eu falei anteriormente ali, né? A capacidade, o preparo que tinha Kardec para responder essas questões quando eram feitos ataques na própria essência da filosofia espírita, da doutrina espírita, né? Ele tinha, e ele respondia à altura, né? Ele tinha essa condição, ele não deixava assim, por exemplo, quando ele percebia, que ele mesmo disse bem claro, quando ele percebia que era alguma coisa que afetava a essência moral da coisa ali, ele respondia. Quando não via que não tinha interesse nenhum, ele não respondia, mas ele tinha essa capacidade, né? Você vê, olha como que ele respondeu e depois colocou no próprio estudo da Revista Espírita, né, esse artigo. Então aí que está a grandeza, né, da preparação do Kardec, né? Que faz falta hoje, né? Realmente. E essa questão ali do direito de resposta, né, é um direito constitucional, né? Então, hoje, ele fala que todo mundo, na Constituição até diz, mas não tem sido seguido muito corretamente isso, né? Que
todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, desde que não seja anônimo. E aí, lógico, se não sendo anônimo, se você fala alguma coisa incorreta, você tem que se retratar, ou tem que, no mesmo veículo de comunicação, soltar a notícia correta e tal, assim como era na época. E Kardec se utilizava disso, por isso que ele sempre falava, né, que os maiores atacadores, né, os que atacavam a revista, eram os que mais davam publicidade, porque num jornal lá como o Universe, que ele citou, como o Jornal de Debates, eram jornais, né, grandiosos, né, da época, como as emissoras de televisão que a gente vê hoje. Né? Então, quando você tem um direito de resposta para passar uma notícia verdadeira no jornal de grande visualização, né, com certeza as pessoas iam ficar curiosas sobre aquilo e tentar estudar mais. Então, isso propagou bastante a revista espírita, mas às vezes ele se deparava com pessoas como o senhor de Chanel, né, que quis atacar, mas não quis deixar que se defendesse. Mas veja bem, você vê que o Kardec ali no final ali daquele texto que ele estava colocando ali, ele deixou bem claro, e é isso que às vezes hoje faz falta, ele deixou bem claro que o outro tinha todo o direito de não gostar da doutrina espírita. Né? Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a aceitar. Você pode dizer, olha, eu não concordo, eu não gosto, eu gosto disso, daquilo, mas você não pode também atacar o outro de outra maneira, né? E aí é que está hoje, por exemplo, nós falamos tanto hoje desses direitos, universais, vamos dizer assim, né? Mas que cada país tem as suas constituições, e no Brasil fala que você tem direito da sua opinião. Tá, mas se eu hoje, por exemplo, eu falo que eu não gosto desse ou daquele ministro, daquele presidente, daquele governador, eu sou talhado. Por quê? Eu tenho direito de não gostar. Eu tenho direito, da minha opinião, eu posso dizer que determinado procedimento aí, que seja de eleitoral, outro, eu não concordo que foi lícito. Não, eu tenho, só que se eu falar isso, eu já estou fazendo, já modificou. Onde é que está o teu direito? Né? Aí eu tenho que provar por que eu não gosto. Eu posso não gostar, posso não concordar, posso preferir o outro. E é isso que estão tolhindo um pouco hoje, né? Então, se você fala que é católico, aí você tem todo o direito de ser católico. Não podemos criticar a pessoa por ela ser isso, aquilo, ou ela determinada linha religiosa que seja. Só que daí, se eu falo que eu sou espírita, eu sou criticado, aí eu tenho que provar por que eu não gosto disso. Mas está errado, né? Então, isso está na política, está assim também, que hoje você chegar e falar para uma pessoa assim, eu não concordo com o que o cara falou. Meu Deus, eu tenho que provar porque eu não concordo com ele. Eu não concordo porque eu não gosto, não sou simpático com a filosofia, a ideia dele, a linha. Você está entendendo o raciocínio? E você que trabalha nessa linha jurídica, jurídica, você sabe que hoje está ficando difícil, até para a defesa, né? Porque se você começa a criar um ponto aí que algumas coisas são irrefutáveis, porque foi fulano que falou, acabou. Eu não posso nem olhar para ele e dizer assim, eu não... Se eu falar isso, deu de livre, você já muda tudo. Então, o perigo está nisso, né? O direito universal que as pessoas têm. Por exemplo, eles falam tanto hoje de aborto. E se eu falo que sou contra o aborto, dando livre. Se eu falo que sou contra uma coisa, é isso. Se o outro tem direito, por que eu não tenho direito também de não ser, né? As perseguições começam por essas questões, né? Dos dois lados, os extremismos, né? Que tem o direito universal de ter ideia, mas, peraí. Eu sou obrigado a concordar com os outros falam tudo, né? Não sou obrigado. E os outros também não são obrigados a concordar com aquilo que eu concordo, com o que eu gosto, né? É complexo isso hoje. Hoje está passando um período bem difícil nesse sentido. E como diz, eu vi um desses colunistas falando, né? Você acha que é normal, o pessoal acha que a sua voz, a sua opinião não importa, que você... E nós aqui somos réis mortais, né? Temos nosso trabalho, provemos o nosso sustento, mas não somos pessoas públicas, nem publicamente expostas, nem influenciadores, nada, né? Somos pessoas normais. Você acha que a sua voz, né? O cara falando assim, você acha que a sua voz, ela não tem importância? Se ela não tivesse importância, não estaria tentando delimitar a utilização dos meios de comunicação, que é a internet, né? Para você ver o quanto que a tua voz tem importância. Mas, para isso, a gente tem que manter esse direito, porque se esse direito aí for cortado, for limitado, mitigado, daí que nós vamos conseguir dar a nossa opinião mais, né? É verdade. Então está complicado hoje, né? Estamos numa situação, olha, numa linha bem difícil, mas
mais cedo ou mais tarde isso acaba virando, né? Não tem jeito, você não consegue contra a massa, por mais que você vai reprimindo, chega uma hora que estoura, não tem como você. Hoje não tem, né? Porque hoje a mídia é muito. A internet aí, o Facebook, o WhatsApp aí, hoje é muito grande, não tem como, né? O que está faltando ainda é liderança, né? Quando aparecer liderança, pessoas com mais capacidade para colocar ideias mais concisas, mais claras, isso aí vai caindo, não tem como não cair. Pena que sofre, né? Passa um período de bastante turbulência. Muito bem. Cerramos? Deu nosso horário. Então tá aí, meus amigos. Mais um estudo desta obra, da Revista Espírita, né? Vem assim, como Kardec colocava, como laboratório, né? Onde que ele expunha as ideias e debatia as ideias relacionadas à filosofia espírita. E aí está aí um grande tema hoje para nossa reflexão, né? Para nós compararmos o passado com o presente, o que nós queremos para o futuro, né? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso futuro. Mas jamais podemos esquecer que somos seres espirituais. Às vezes nós nos esquecemos, mas nós somos espíritos estagiando no corpo físico, passando por experiências para a nossa evolução. Não podemos perder esta mentalidade. E assim como seres espirituais, temos que confiar que tudo aquilo que aqui passamos, pelas experiências, sejam elas dolorosas, sejam elas de alegria, tudo passa, tudo faz parte de um aprendizado, de um processo. O que cabe a nós nessas fases aqui no mundo terreno, como foi ensinado hoje, inclusive, num dos textos, exercer a caridade e o bem para podermos, no futuro, sermos merecedores de condições melhores. E quem sabe, por o pouco que fazemos, o pouco que influenciamos, como o próprio Lelo colocou, o pouco que influenciamos com nossas palavras, possamos colaborar para uma mudança coletiva, seja uma mudança regional, local, regional, nacional, quem sabe. Suas ideias vão se multiplicando e alcancem toda a humanidade. Para isso, temos que ter sempre essa sintonia divina com Deus, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, e sintonizado sempre com nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, que nos dão as intuições, nos dão os esclarecimentos e a força para prosseguirmos a nossa jornada do mundo terreno. Por isso, vamos seguir em frente, amando, trabalhando, colaborando, dentro das nossas possibilidades, para a nossa melhoria, primeiramente, a melhoria dos nossos próximos, e assim sucessivamente, até que possamos alcançar um patamar evolutivo que merecemos. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado a todos que estiveram conosco. Assim seja.